O julgamento dos acusados de matar um torcedor do Cruzeiro em novembro de 2010 começou com um interrogatório dos réus. Os 6 acusados foram ouvidos hoje pela manhã. Vamos falar ao vivo com a nossa repórter Sheila Barroso, que está justamente lá do Fórum Lafayette. Sheila Barroso, é com você. Boa tarde, como é que está o movimento e a situação por aí, Sheila? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Bom, foi depoimento, eles não foram demorados não, viu, Mauro? Mas o primeiro depoimento foi um pouco conturbado. Foi na hora em que o Cláudio Henrique de Souza, o Macalé, era interrogado. Teve um momento em que o advogado de defesa fez uma pergunta ao réu e o juiz disse que aquela pergunta já havia sido feita e que ele estava induzindo o cliente dele a responder de uma maneira diferente. O advogado então perguntou ao juiz se ele queria fazer as perguntas. O juiz se sentiu ofendido, discutiu com o advogado e disse que se ele fizesse outra agressão àquela, se ele ofendesse a ele daquela maneira novamente, poderia sair preso do tribunal. O juiz, Dr. Glauco, saiu nervoso do tribunal, deu um intervalo de 5 minutos para que ele pudesse beber uma água, depois ele voltou e ele é que fazia as perguntas da defesa. O advogado passava para ele explicou, deu explicações do que teria acontecido, disse que podia fazer perguntas a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer pergunta. E pediu aos jurados que não levasse aquilo em consideração. Pois bem, depois do Macalé, quem prestou depoimento foi o Eduardo Douglas Ribeiro de Jesus, o Chumbinho. Ele disse que nunca participou de brigas entre torcidas, mas depois o juiz acabou lendo uma ficha criminal dele, de envolvimento em vários crimes e respondendo processo por lesão corporal. O Eduardo Chumbinho responde por formação de quadrilha. O Macalé por tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Em seguida foi o João Paulo Celestino, o Grilo. Ele responde por homicídio qualificado e formação de quadrilha. Ele disse que deu um chute, ele foi o único réu que admitiu estar naquelas imagens, foi reconhecido e disse que deu um chute nas costas do Otávio. Depois o promotor de justiça leu o depoimento dele, dado à polícia, e disse, olha, em 3 ocasiões você disse que chutou a cabeça do Otávio. Ele disse que não, que estava acompanhado de um advogado no dia e que o advogado, apesar nem leu o depoimento dele, que o advogado dele não tinha nem experiência em homicídio, que ele assinou aquele depoimento sem saber e quem disse aquilo foi o delegado, não foi ele não. Bom, em seguida foi ouvido Josimar Júnior de Souza, que responde por formação de quadrilha. Ele é lutador de MMA, também disse que nunca participou de brigas envolvendo torcida, não. Mais uma vez, o juiz leu a sua ficha criminal, em que ele aparece em várias confusões, respondendo processos por tentativa por lesão corporal por causa de brigas. Agora, o interessante, Mauro, é que os jurados eles fizeram perguntas a todos os réus. E no depoimento do Josimar, principalmente, eles perguntaram por que dentro da sede da Loucura existe uma academia para ensinar luta livre, MMA, o Muay Thai, enfim. E ele disse que é porque os torcedores gostam de lutar, de lutar e, enfim, isso aí ajuda muito o Ministério Público a comprovar a formação de quadrilha. Depois, o Marcos Vinícius Oliveira, o Vinicim, que é acusado de homicídio, tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Ele negou participação, disse que não aparece nas imagens, enfim, negou qualquer acusação imputada a ele. Já o último a ser ouvido foi o Whindersson Luciano Duarte, que responde por formação de quadrilha. O Whindersson, Mauro, ele não estava preso, tinha só 3 réus presos, mas agora ele está preso porque no início do ano agora ele foi preso por tráfico de drogas. Então, por isso, ele veio com o uniforme da SWAP, veio escoltado por agentes penitenciários. Então, os 6 foram ouvidos, foram depoimentos tranquilos e agora, a partir de 2 da tarde, começam os debates. Mauro. Ok, Sheila Barroso, nós voltamos com você daqui a pouco, vamos começar os debates, possivelmente, então, pode ser que hoje já tenha um veredito, né? Ou culpado ou não, enfim. Por isso que eu falo, gente, vamos aí torcer pro time, mas sem fazer essas loucuras. Olha o que esse povo está passando. Olha só, todo mundo pendurado com a polícia e com a justiça, podendo ser condenado, não que vão ser, mas podendo ser condenados. Né? Olha a situação. Valeu a pena todo esse problema aí? Né? Não vale, gente. Olha só. Por isso que eu falo, larga a mão de brigar, larga a mão de correr atrás de pessoas do outro time. Vamos torcer pelo time, entendeu? Deixa a bola rolar lá. Quem tem que brigar lá é jogador com a bola.